Golaço, muita grana. Atenção, o Flamengo fez uma economia gigantesca, equivalente a 2,5 valores de Lucas Paquetá em economia de salários referentes a jogadores que acabaram saindo com reflexo até 2029. O professor Marcelo Munch, que sempre colabora aqui com o canal e entende tudo de finanças esportivas, fez um vídeo mostrando tudo de forma didática para vocês. É uma grande notícia e agora a gente coloca a palavra por aqui do professor Marcelo Munch. Vai lá, professor, um grande abraço a você. Olá, Bernardo. Mais um vídeo agora. Obrigado pela oportunidade aí. Fizemos um levantamento aqui de economias que foram geradas aí, especialmente por rescisões e saídas de jogadores com contratos vigentes entre 2025 e 2029. Então, vamos fazer aqui o levantamento primeiro no quantitativo. Então, estamos aqui com 39 jogadores da base que, por conta especialmente da reestruturação que ocorreu agora no ano de 2025 e 2026, geraram essa saída aqui, né? 39 jogadores. E também foram 7 jogadores que foram contratados, que na saída terem sido vendidos ou emprestados. Aí vamos ver aqui o que cabe a cada um. Em termos de empréstimo, temos 3 jogadores que geraram economia por conta de empréstimo, um da base e 2 por contratação. Encerramento de contrato foram 3 do final de 2025, 2 da base e um contratado. Então, rescisão pelo clube foram 33 jogadores da base. Rescisão pelo jogador, um jogador só que pediu a saída do clube, né? Saída a pedido. E aqui o principal fator, temos vendas, 3 jogadores da base vendidos e 3 jogadores que foram contratados, que foram vendidos. Lembrando o seguinte, nessas saídas aqui nós não consideramos as saídas que foram repostas, por exemplo, a do Wesley e do Gerson. Nós tivemos a saída deles e a contratação de outros jogadores para que ocuparem as mesmas posições desses jogadores. Então não foram computados esses valores de saída aí, tá? Bom, então agora vamos para as economias. Esses 46 jogadores que saíram geraram e vão gerar, né? Porque são contratos que estão com vigência de 2026, né? 25, 26, 27, 28 e 29. Então, nos próximos 4, 5 anos aí tem uma expectativa não, que isso aqui já foi finalizado, né? Os jogadores já saíram, então isso aqui já é concretizado, é só aguardar os períodos dos contratos para fazer a totalização dessas economias. Então aqui, em termos de economia salarial, distribuído aqui pelos anos, temos aqui 426 milhões, juntando salários mais encargos, né? Nós computamos encargos em torno de 70% dos salários. E aí tem aqui empréstimos, 5 milhões mais ou menos, que foram arrecadados aí com o empréstimo de jogadores. Venda, 193 milhões aqui que nós computamos. Aqui embaixo podemos abrir esses números pela base e os jogadores que foram contratados. Então, na base, a economia salarial, 72 milhões. Aqui, a venda de jogadores da base, mais 70 milhões, 70,900. E os empréstimos, 3 milhões aqui, totalizando 146 milhões. Já os jogadores contratados, a economia salarial foi bem significativa, né? 353 milhões, 2 milhões os valores de empréstimo arrecadados aí com esses jogadores que foram destinados a outros clubes, e valores de venda, 122 milhões aqui, relativos
a venda desses jogadores que foram contratados. No total aqui, 478 milhões de geração de economia. Aí uma pergunta que o pessoal deve estar fazendo, né? Eu listei aqui no finalzinho do vídeo, um Pareto. A gente chama de Pareto do maior para o menor, tá? Então aqui os jogadores principais que nós computamos, os 46, eles estão nessa listagem, do maior para o menor. Então o primeiro que gerou mais economia aqui foi o Alcaraz, nós vendemos aqui com 91 milhões, e foi economizado em termos de salário evitado, digamos assim, o salário que seria pago até o final do contrato e não se concretizou, ou não irá se concretizar, né, que o contrato iria até 2029. Então tem 177 milhões aqui de gastos evitados, digamos assim. O Michael não teve valor de venda, ele mesmo rescindiu o contrato. Se o contrato dele fosse até o final, seria pago uma quantia de em torno de 153 milhões. Isso aqui é tudo estimativa, tá? Nós não temos assim, exatamente o valor do salário exato de cada jogador. Em cima de estimativas, a gente colocou aqui. A venda do Juninho, o atacante Juninho, ele tem 30 milhões e 650, que foi ocorrido agora no início de 2026. E os salários evitados também, 36 milhões aqui. Totalizando aqui 67 milhões. O Matheus Gonçalves, 50 milhões de arrecadação da venda, e os salários evitados em torno de 5 milhões e 100 aqui se ficasse com ele até o final do contrato, totalizando aqui 55 milhões. O Matias Vinha, ele tem um valor de empréstimo aqui arrecadado 2.600, e o salário evitado que ele está sendo pago lá pelo time do River. Então, seguindo com ele lá, vai gerar uma economia de 42.800, quase 43 milhões aqui, totalizando 45 milhões. O Alan, ele saiu digamos assim, de graça para o Corinthians, está emprestado, não teve valor de ressarcimento pelo empréstimo. E os salários evitados do Alan, se continuasse com ele até o final do contrato, 32 milhões. Então, 32.640 aqui é o total. O Vitor Hugo ainda arrecadou 13 milhões e com salário evitável até o final do contrato de 18 milhões aproximadamente. Então, tem aqui 31 milhões aqui de economia gerada por ele. O Lohan, ele está emprestado, ainda não foi vendido, e tem 33 milhões aqui de valor de empréstimo, né, que foi pago, e por outro clube, né, para conseguir usufruir do jogador. E o contrato dele é muito longo, então teria 24 milhões a ser pago para ele até o final. E o Iago foi vendido por 7 milhões e 700 aproximadamente, e se ficasse com ele até o final, teria que pagar mais 4 milhões de salário aqui, totalizando 11. E do resto aqui são jogadores da base, valores bem menos representativos, e foi a política mesmo do Flamengo em reduzir, enxugar a base, né? Então, agradeço aí a oportunidade, peço que o pessoal inscreva-se no meu canal, professor Marcelo Munch e o Bernardo Ramos também, que é o canal que a gente está trabalhando aqui. Obrigado e tchau.